Fala aí, meu bom! Hoje vamos falar sobre o curandeiro que é expulso do seu grupo por ter sido considerado inútil. Então ele decide se tornar um curandeiro clandestino que ajuda as pessoas por um preço justo. Vamos ver qual é esse anime? O anime começa com uma elfa chamada Lily acordando o nosso protagonista chamado Zenos. Lily prepara um chá para Zenos e também explica para nós que um curandeiro é de terceira categoria se apenas cura ferimentos, de segunda se cura e conforta, e de primeira se tornar o mundo um lugar melhor. Curandeiros vão para os hospitais para aprender magia de cura sofisticada e obter sua licença para poder começar sua vida como curandeiros. Mas em algum canto do reino, uma pessoa não recebeu tal educação e nem possui licença. Zenos faz seu trabalho como curandeiro. As pessoas vão até ele ou ele faz uma visita domiciliar. Então ele está preparando um jantar e aparece uma mulher do teto atrás dela, chamada Carmilla, que foi dar uma olhada na comida. Ele espera um dia poder se tornar esposa de Zenos. Carmilla sobe para o seu quarto e surge Sofia procurando por Zenos, mas ele lhe diz que ele saiu e ela decide esperar por ele, dizendo que chegou cedo esperando ter ele só pra ela. E aparece mais uma garota procurando por Zenos, chamado Linga, ou Ringa. E ela esperava lamber Zenos enquanto ele acariciava sua cauda. E chega mais uma garota, chamada Loe. Ele continua cozinhando e põe uma folha, dizendo que é o ingrediente secreto. Ela chama todas para comer quando Zenos chegar. Enquanto ela vai guardar umas roupas que ela lavou, ela pede para as outras cuidarem da comida para não queimar. Só que elas são muito fanáticas da comida da Lily e decidem experimentar um pouco. Só que meio que saiu do controle e elas continuam comendo. Mas então mostra a Lily pegando as roupas e se perguntando quando Zenos vai voltar. E quando mostra as garotas de novo, elas acabaram comendo toda a comida da Lily. E a Lily não ficou muito contente com isso. E as garotas meio que começaram a pôr a culpa uma na outra. E ele diz que Zenos vai ficar bravo se elas brigarem. E diz que queria muito comer junto com ele e elas também. E aparece aquela menina fantasma de novo, que não parece muito contente por as meninas terem comido toda a comida. E elas decidem sair para poder comprar mais ingredientes, mas o ingrediente secreto também já acabou. E ela tenta pensar no que fazer. Depois de um tempinho mostra Zenos voltando para casa. E ele vê uma garota que não parece muito bem. E ela é escrava dele. Ele pergunta onde ela estava. E ela disse que não estava se sentindo muito bem e foi no médico. Mas não tinha dinheiro suficiente e eles não atenderam ela. Ele diz que uma escrava não pode tirar uma folga só por causa de uma dor no estômago. E leva ela até o cemitério. E quando ele joga ela no chão, ela acaba acertando um túmulo que sai alguma coisa lá de dentro. E aquilo acaba entrando no corpo dela. E manda ela fazer o seu trabalho. E fica batendo nela no chão. Mas ela acaba se descontrolando e vai pra cima do cara e acaba arranhando sua barriga. Enquanto ele tenta fugir, acaba encontrando Zenos. Ele diz que a escrava saiu do controle. E se ele pode fazer alguma coisa sobre isso. Zenos chama ele de egocêntrico e a mina aparece. Zenos pergunta o que eles faziam. E ele diz que só o trabalho de sempre. Zenos pergunta que tipo de trabalho. E o cara mente dizendo que é algum tipo de agricultura. E diz que se ele puder fazer algo sobre ela, ele vai pagar Zenos. E a garota ataca. E vou te dizer que apesar de ser um curandeiro, ele é bem habilidoso em luta, tá bom? Respeita o cara. O aristocrata diz que ele pode acabar com ela. Só que ele recusa, já que ele quer salvar as pessoas com sua habilidade. A garota pega uma pedra pra atacar no prota. Só que ele só dá um socão na pedra. E depois de uns dodges, ele acaba lançando a mina longe. E quando ele chega perto, ela diz que isso dói e que ela não aguenta mais. Então ela acaba entendendo o que aconteceu. Ela foi possuída por alguma coisa. E ele tira o bicho de dentro dela. O aristocrata pede pra ele curá-lo. E Zenos pergunta se pode ser amanhã. Ele já bateu o tempo dele hoje, tá ligado, né? E Zenos diz que custará um pouco mais ajudá-lo hoje. O cara tá com um saco de dinheiro e diz que deve ser mais do que o suficiente. E Zenos diz que nem chega perto de ser o suficiente. O cara pergunta se ele acha que curandeiros podem enganar pessoas com preços tão absurdos. E Zenos diz que ele é um curandeiro clandestino, então cê está ligado como funciona. E Zenos cita o crime de roubar túmulos. E o aristocrata se finge de desentendido. E Zenos diz que para compensar o preço, ele vai levar a escrava com ele. E ele cura o aristocrata. E ele espera até a mina acordar. E ela pergunta quem ele é. Ele se apresenta e diz que comprou ela. E pergunta como se fala o nome dela. E o nome dela é Tio. Ou Tiro. Ela pergunta se ele realmente comprou ela. E ele diz que sim. E pede para ela tirar a roupa. Ele diz que foi uma compra cara. E diz que tem que ter certeza que ela está em boas condições. E ela tira a camisa. E ele vê uma mancha na barriga dela. E ele fala uns negócios lá que eu não sei. Cálculo biliar no duto biliar dela, que tá causando inflamação. Eu não faço ideia do que ele quis dizer com isso. Eu não sou médico. Então ele cura ela. Ela não entende muito bem. Ele diz que ele abriu a barriga dela, tirou a pedra e depois fechou. E ela percebe que ele fez tudo isso sem nem ter encantamento ou círculo mágico. E nem sinal de corte. Ele diz que qualquer curandeiro pode fazer isso. E ela diz que isso não é normal. Ela agradece, mas ele diz que ela tem que pagar a altura pelo preço que ele comprou ela. E ele pede pra ela encontrar alguma coisa pra ele. E ela pede pra ele acompanhá-lo. Ela leva ele pra um lugar e pega uma planta e pergunta se aquilo foi o que ele pediu.
Ele diz que sim. Ela perguntou se pode ser algo tão simples assim. Ela achava que ia ter muito mais coisa e que estaria disposta a fazer qualquer coisa. Ele disse que ela já fez o suficiente e agora a vida é dela, pertence somente a ela. E ela diz que não sabe o que fazer ainda, mas vai viver para descobrir. Ela pergunta se pode ver ele de novo, e ele diz que sim, e que pode encontrá-la sempre que estiver machucada, que ele vai cuidar dela como um curandeiro clandestino, mas óbvio que não é de graça. E ele chega em casa, ele lhe diz que a comida ainda não está pronta, e logo atrás dele chegam as 3 garotas, e eles começam a preparar a comida. E Carmila pergunta se aconteceu alguma coisa para deixar ele feliz, e pergunta se foi uma garota nova que ele conheceu. E finalmente eles vão comer de novo. No segundo episódio, alguém joga uma moeda de ouro, e Zenos pergunta o que é isso, e Aston fala que pobres como ele nunca veriam isso na vida. Ele basicamente fica xingando e humilhando o protagonista, dizendo que ele é descartável e tal, e que ele continua burro desde criança. Ele chamou Zenos para o grupo dele quando ele ainda era uma criança, e agora não precisa mais dele. Agora eles se tornaram fortes e famosos, um dos mais fortes da região. E ele fala pra ele nunca falar que já foi membro do grupo Fênix Dourado. Então Zenos só vai embora. Logo em seguida, ouvimos uma garota pedindo pra deixar ela em paz. E vemos um cara e uma mina. Eles seguram dessa garota. E ela só dá um chutão no saco do cara e tenta sair correndo. Mas o cara levanta e dá uma flechada na perna dela. E quando ele se aproxima, ela morde a mão dele. Então ele pega a faca e corta a barriga dela. Então chega Zenos e pergunta se realmente eles acabaram de esfaquear uma criança. E a mina diz pra ele não se meter na mercadoria deles. E Zenos diz que irá comprá-la. E eles fecham um acordo. E quando ele se aproxima, ela pergunta se realmente vai morrer. E ele diz que se for só isso, ele pode ajudar. Então ele cura ela e ela volta a ficar 100% rapidaço. Ele pergunta o nome dela e ela diz Lily. Ela pergunta se ela é famoso e ele diz que nem licença ele tem. E a barriga dela começa a roncar e ele diz pra irem comprar umas roupas e comida. E enquanto ela come, ele fica sem nada. Ela pergunta se ele não vai comer e ele diz que tá cheio, mas na verdade ele só não tem dinheiro mesmo. Depois de um breve diálogo, ele diz pra ela que ele foi expulso do grupo dele. E ela diz que os dois estão praticamente na mesma. Ele pensa em arrumar um emprego, mas do nada chega um cara muito ferido. Ele foi atingido por uma arma mágica. E o prota diz que deve conseguir dar um jeito. E que dessa vez é melhor usar um encantamento para ser mais seguro. E ele cura o cara completamente. E esse cara pergunta quem ele é. Ele diz que é Zenos, um curandeiro incrível. Só que ele nunca ouviu falar de um curandeiro tão bom. E ele paga umas moedas de ouro pra ele e agradece. Daí ele pensa, se paga um restaurante pela comida que come, então curandeiros devem ser pagos pelos seus serviços. E ali ele decide abrir uma clínica. Mas como ele é da favela, ele não pode ter uma licença. Administrar um negócio justo não parece uma boa opção. Então ele pode virar tipo um curandeiro clandestino. Ele quer ir com ele. E ele pensa que abrir uma clínica sem licença é ilegal. E se ele realmente pode levar uma criança pra isso. E ela diz que ele já comprou ela. E ela já pertence a ele. Então ela vai acompanhá-lo. E ela diz que vai cuidar bem dele. E ele pede pra ela não falar essas frases comprometedoras. Então eles vão pra um lugar abandonado, pra não ser pego facilmente na cidade. E ele vê um lugar que parece estar em boas condições. E ela fica com medo porque monstros podem nascer nesses lugares. E ela não quer encontrar um espectro, senão acabou pra eles. Eles são monstros mortos-vivos mais fortes. Parecem com humanos, mas se te tocarem, tomam sua vida, te transformando em um fantasma que os obedecem. Eles entram, eles usam magia de luz. Eles olham no local e realmente encontram um espectro. E quando ela vai pra cima, eles usam magia de cura e faz efeito nela. E diz que se realmente isso for um espectro, ele já matou uns 100 deles. Quando Aston ficou de mau humor, ele mandou ele para um lugar cheio deles. E ele percebeu que magia de cura era eficaz contra eles. E tenta negociar com o espectro, mas ela quer a vida deles. Então ela continua atacando. E até manda os fantasmas que ela tem. Mas não muda nada. E ele pede para só usar o andar de baixo como uma clínica, em um lugar para eles ficarem. Ela concorda, mas ela vai ficar com o andar de cima. Então depois eles já deram uma arrumada no lugar. Então é só esperar as pessoas chegarem. Lily quer sair para divulgar, mas se eles não tomarem cuidado, pode vazar pro hospital real. E dá muito ruim pra eles. Então chega um cara, e aquele mesmo cara da outra vez. E ele pergunta se Zenos pode dar uma olhada na irmã dele. Ela também tomou um tiro no braço. E o braço dela tá estranho. E Zenos diz que o tiro tinha veneno. E a bala ainda tá no braço dela, causando decomposição em volta. E ele diz que percebeu porque quase foi usado como cobaia de teste uma vez. Ela pergunta se ele pode curar. Ele diz que o braço dela tá quase todo em decomposição, então seria melhor amputar. E o cara pergunta quanto que vai custar. E ele cobra 1 milhão de Wen. Eles ficam indignados. E ela pergunta se ele vai manter o mesmo preço sabendo que ela é Zofia, o Tornado. A primeira paciente dele já é importante. Uma das 3 chefes que comandam a favela. Líder dos Homens Lagartos.
a heroína dos oprimidos, e rouba de comerciantes corruptos para devolver aos pobres. Ela quer um motivo para ele cobrar 1 milhão para amputar um braço. E ele diz: quem diz que é para amputar o braço? Não faz sentido não gerar um novo. E não importa se ela é importante nas favelas ou um rei. Ele quer um pagamento à altura. Zofia diz que nunca ouviu falar de alguém que pode gerar um novo braço. E ele não sabia disso, porque nunca foi realmente educado sobre magia, já que ele aprendeu sozinho. E ele começa a operação. Ele arranca o braço e começa sua cura. Primeiro os ossos, depois os nervos, vasos sanguíneos, músculos e pele. E realmente gera um novo braço. Impressionante, não é mesmo? Eles veem um espectro e ficam em choque por eles morarem junto com ela, enquanto ela torcia para eles morrerem para conseguir uma vida para ela. E a partir de agora, ele também vai cuidar dos subordinados dela. Ele serve um chá para todo mundo. E depois o espectro acaba se queimando. Primeiramente, eu nem sabia que espectros poderiam tomar chá, já começou aí. Ele pergunta por que os homens lagartos sempre estão feridos. E ele explica que provavelmente é por causa dos conflitos entre facções. E que existem 3 facções, dos homens lagartos, ogros e essa aí que invadiu o lugar na mesma hora que ele estava falando. Ela é a chefe dos lobisomens e comanda todos os jogos de azar ilegais no submundo. Bacana. E por causa dos soldados dos homens lagartos, ela descobriu esse lugar e veio para matar ele. Ela tem o costume de não ouvir as pessoas. Ele pede para Lily se esconder. E por não conseguir causar um mínimo de ferimento nele, eles quebram tudo no prédio. Mas a Spectro acaba aparecendo e ficando muito puta. Mas ele nos fala para ela não ficar chateada, já que o andar de cima é dela e o de baixo é dele. E ele também tá chateado pela clínica que ela acabou de limpar. Se eles subirem, daí ela pode fazer o que quiser, mas no andar de baixo, ele só quer salvar pessoas. E ela escuta ele, e a menina fica em choque por um espectro ter obedecido ele. E ele acha que ele é o senhor dela, apesar de ele falar várias vezes que ele não é, mas ela não escuta. Então no dia seguinte aparece mais uma pessoa, um ogro dessa vez. Diz que a chefe dos ogros está procurando por ele. No terceiro episódio, depois da líder dos lobisomens e dos homens lagartos, Zeno já imaginava que teria que lidar com o líder dos orcs. A líder dos homens lagartos começou a trazer presentes caros, e a líder dos lobisomens está construindo um castelo para compensar o estrago. Então ele espera que a líder dos ogros seja menos problemática, vamos assim dizer. Ele pergunta por que ela não veio pessoalmente, e o orc diz que os líderes inimigos saem dali com frequência, e ele não quer levar sua líder para um lugar perigoso. Mas Zeno pergunta se o caso dela é sério, e o orc diz que ela não consegue se mexer. Então Zenos vai até ela. Então quando ele chega lá, eles se apresentam e Loie diz que ele tá ficando famoso no submundo das favelas, e por isso ela ouviu falar dele, e ficou curiosa. E ela sabe que ele faz qualquer tipo de cura por um preço equivalente, e decide testar ele para ver se ele descobre o que ela tem. Então ele usa uma habilidade de escanear. Já que ele não vê machucados externos, então decidiu ver os machucados internos. Mas Loie nunca ouviu falar de um curandeiro que pode fazer isso. E Zenos fica meio confuso do porquê os outros não fazem isso. Então ele percebe que tem uma pedra de mana dentro dela, encantada com explosão, com uma potência particularmente alta. Ele acha que alguém colocou isso na comida dela, mas ela só confundiu com um bolinho de arroz, porque é esfomeada. Ele tenta ir embora dizendo que cedo ou tarde ela vai pôr isso pra fora sem ajuda. Mas ela diz que não é bem assim. Ela mastigou um pouco a pedra e talvez não demore muito para explodir. Mas o problema é que seus servos não querem sair do lado dela, dizendo que vão junto com ela. Então ela decidiu entregar toda a sua fortuna acumulada para alguém confiável. Ela ouviu falar que ele cobra preços altos para curar pessoas, mas examina crianças de graça. E ela também gosta de crianças, então ela o escolheu. E até dá a chave para ele. Então ele pergunta se faz pouco tempo desde que ela comeu a pedra, e ela diz que sim. Então ele pega um bisturi e vai até ela. E simplesmente ele enfia o bisturi na barriga dela enquanto os caras em volta ficam puto. Então ele tira a pedra e fecha o ferimento com magia, simplesmente assim. Loie diz para ele tomar cuidado, daí ele usa uma magia de defesa nas mãos, e a pedra estoura. O cara faz isso como se fosse a coisa mais normal do dia a dia dele, velho. E quando ele volta pra casa, ali ele tá com a cara emburrada. O Zenos pergunta por que dessa cara, e ela tá incomodadíssima pelo fato das 3 minas líderes estarem ali com frequência. E Carmela aparece dizendo que elas parecem estar apaixonadas por Zenos. E Lily está preocupada porque as 3 são bem bonitas. E a Carmela diz que sempre que fica olhando lá do teto, elas parecem estar com um olhar de apaixonadas. Então é uma questão de tempo até começar uma briga das 3 facções pelo Zeno. E pede pra Lily divertir bastante ela, como as outras. Mas Lily ainda é criança e não é tão sexy quanto as outras. Carmela diz que qualquer mulher apaixonada são lindas. E os Zenos não acreditam que as 3 gostam dele. No dia seguinte, as 3 líderes aparecem dizendo que vão declarar guerra contra as outras facções. E pedem pra ele lutar ao lado dela. E ele diz que a luta vai começar no dia seguinte, ao meio-dia.
Carmila diz que essa guerra só vai acontecer porque ele é mulherengo. Ele tá fazendo um beicinho, incomodadíssima. Então mostra os 3 cães reunidos. E elas estão prontíssimas para arregaçar a costela uma das outras. Mas então Zenos aparece, dizendo que não foi ali para impedir essa luta. Ele diz que elas devem guardar esse ressentimento do passado. Então é para lutarem até ficar satisfeitas. E por ter a aprovação do Dr. Zenos, elas ficam animadas. E Zofia diz que quem for a única a sobreviver vai poder ficar ao lado dele. Ringa diz que já tá no papo. Oloy diz que a capacidade de Zenos será dela. Então começa aquela tretinha entre clãs. Nada muito uau, mas dá pra se distrair. Elas descem na porrada uma nas outras e arrancando a brasa dos outros caras. Essas coisas aí. Mas daí passa um tempo e eles percebem que mesmo cortando uns aos outros, eles continuam se levantando. Então Zenos diz que foi como ele disse. Eles não estavam ali para impedir a luta deles, mas eles são pacientes dele. Então ele vai curar todos que estão ali. Basicamente é uma luta infinita, até eles se cansarem. Ringa disse que nunca ouviu falar de um curandeiro que pode curar tantas pessoas ao mesmo tempo. Zeno diz que aquilo realmente nunca vai ter fim. Por exemplo, ele me chutou, preciso me vingar. Ou então ele me cortou, preciso acertar as contas. Isso vai ser um loop sem fim. E ele diz que se quiserem continuar eles podem, mas ele vai cobrar pela cura. Então todas começam a rir e concordam com ele, fazendo as pazes. Lily pergunta por que ele fez isso. E ele diz que o mentor dele uma vez disse uma coisa pra ele. O curandeiro de terceira se apenas cura ferimentos, de segunda se cura e conforta, e de primeira se tornar o mundo um lugar melhor. E por mais de terceira que ele seja, ele quer tornar as favelas um lugar melhor. Ou pelo menos é o que ele diz. Todos aqueles são pacientes dele, então ele não quer perdê-los por causa dessa bobagem. Lily, na cabeça dela, chama ele de mentiroso. E diz que ele sabe que se todos se darem bem, haverá menos ferimentos e menos pacientes. E do nada ela diz pra ele que ela gosta dele. Ele diz que também gosta dela, mas ela diz que não é nesse sentido que ela diz que gosta dele. E ele não entende. E ela pede pra ele esquecer. Então ele diz que é melhor pegar o pagamento dele e eles irem embora. Então do nada mostra uma garota perguntando se o comandante da divisão chamou ela. E ele diz que sim. E o nome da garota é Krishna. E o cara diz que ouviu rumores preocupantes ultimamente. E diz que o conflito territorial entre os semi-humanos da favela se acalmou bastante. E Krishna diz que é uma luta que dura muitos anos. E diz que é difícil acreditar que de repente tudo se acalmou. O cara diz que mesmo se for verdade, eles não podem ignorar isso. E diz que o reino de Hazarth prosperou sob seu rígido sistema hierárquico. Com a realeza no topo, as pessoas descarregam suas frustrações nos pobres. E os pobres descarregam suas frustrações brigando entre si, especialmente entre raças diferentes. Mas se os pobres se unirem, ele acredita que representaria ameaça aos cidadãos, à aristocracia e talvez até à classe dominante. E diz que o rei é como o sol para o povo, e que é dever dos cavaleiros da Ordem Real defender a capital onde está o governante. E diz que essa é uma questão que pode ameaçar o estado da nação, e não vai deixar isso para a base. Ele quer que ela, a vice-comandante da divisão, cuide disso. Ela aceita e ele diz que conta com ela, Rosa de Ferro. Então mostra Zenos com suas clientes super protetoras, que só por causa do espirro já ficaram dando em cima do protagonista. Uma dizendo que vai aquecer ele com a cauda, a outra com os músculos, e ele fica chateada, porque não tem nem cauda e nem músculo, e vai fazer um chazinho. Zofia tinha ido ali para se curar, porque ela se machucou no trabalho, e Zenos pergunta se ela é uma ladra. Ela diz que sim, e que a Ordem Real dos Cavaleiros está de olho neles agora. Ela teve uma briga com eles e saiu ferida. Zenos lembra que já curou um machucado deles, e pergunta se foi por causa dos cavaleiros. Ela diz que sim. Ela foi pega invadindo a mansão de um aristocrata. O irmão dela diz que também foi pego, e diz que aquela mulher louca começou a atirar com aquela arma mágica de chamas. Zenos não sabe quem é. E Zofia diz que é uma mulher maluca chamada Rosa de Ferro, e sempre desencadeia um verdadeiro inferno, tudo com uma expressão vazia no rosto. Camila aparece e diz: imagina o problema que seria atrair a atenção dela. E ele já tem excesso de mulheres perigosas ali. Zeno diz que acha que não precisa se preocupar. E diz o que os cavaleiros reais procurariam com um curandeiro clandestino qualquer. Então depois de um rangão, Carmila diz que vai descansar no andar de cima. E avisa pra Zenos que ele deve ser a única pessoa em toda a capital real capaz de pôr na linha as 3 líderes da favela. Ele diz que se sente como se fosse um domador de animais perigosos. Então mostra Krishna, que apareceu nas favelas, e se pergunta se realmente está nas favelas. Ela fala com um homem lagarto ali perto e diz que faz muito tempo que não vai até as favelas. E pergunta por que as coisas mudou. Eles estão se dando muito bem com os lobisomens e orques. O homem lagarto diz que eles não são tão ruins quanto você os conhece. Ela diz que lembra que havia muita animosidade e pergunta o que aconteceu. Ele fala que ele não conhece ela e não pretende falar, afinal ele não quer chamar essa atenção. Ele tenta ir embora, mas ela impede.
e diz pra ele responder as perguntas delas, e sem bobagem. E pergunta quem é o mediador. Ele diz que não vai contar. Todos devem muito a ele, mesmo que ela atire nele. Mas aparece o líder dos Homens Lagartos, e ele chama por sua líder. Mas a mulher sai correndo, e diz que causar problema nas favelas seria um problema. E que os braços deles deveriam estar machucados a ponto de não ter cura, mas estavam completamente curadas. Então ela decide ir para um lugar aleatório para pedir orientação. E diz que estava nas favelas, mas sem perceber foi parar numa parte abandonada da cidade. E quando ele ia falar, Lily aparece perguntando se é uma paciente. E ele diz que não, que parece só estar perdida. E quando Krishna vê as orelhas de Alpha, ela agradece a coincidência e dá uma bala do tipo fumaça nos Zenos. E o terceiro episódio acaba assim. Muito obrigado por assistirem. See ya!